Olá, eu sou o Murilo do Upper Softwares e nesse vídeo eu vou demonstrar a nossa ferramenta de análise do valor da venda ou do orçamento. Vamos lá na prática então. Vou iniciar um orçamento novo aqui, buscar um cliente qualquer, uma tabela de preço padrão e uma forma de pagamento à vista por enquanto. Buscar um produto, aqui uma cadeira preta com tecido azul, defino uma quantidade. Esse valor unitário já trouxe aqui para a gente o padrão da tabela de preço que eu escolhi. Posso buscar um outro produto também, quantidade e também uma mesa, quantidade 2. Com o orçamento iniciado e com alguns produtos já colocados nele, a gente pode acessar a tela de análise de valor usando o F2 no teclado. Aqui eu vou ter um detalhamento dos valores que eu estou cobrando do meu cliente e também nos custos envolvidos nessa operação para a gente ver o resultado que essa venda vai estar gerando para a empresa. Vou tomar como exemplo esse primeiro item aqui que está com um valor unitário de R$120. Por essa engrenagem do lado do valor unitário, a gente consegue acessar todos os parâmetros que foram utilizados para a formação desse preço de venda. Então aqui informando qual que é o custo da mercadoria, então isso veio lá da nossa ficha técnica, o quanto de matéria-prima está sendo aplicada na produção desse produto e qual que é o valor delas. Aqui embaixo a gente tem as despesas fixas, que em valor aqui está os nossos custos de processo produtivo, que foi colocado também lá na ficha técnica, e o percentual aqui seria a proporção de despesas fixas que eu tenho em cima do meu faturamento. Então a gente já faz uma projeção de quanto que teria que ser a distribuição para isso. Nessa lista aqui vem as nossas despesas variáveis, cada um com percentual, somando o valor aqui embaixo. E logo abaixo a formação de preço funcionando, com o lucro líquido desejado que foi colocado também na tabela de preço, o valor de venda que foi calculado e aqui a margem de contribuição que esse valor está gerando para a gente como padrão. Nessa tabelinha aqui então eu vejo o valor total de faturamento que esse item está gerando e quanto que teria que ser descontado desse produto para arcar com aqueles parâmetros que foi definido na tabela de preço. Então, nesse caso, a gente tem um faturamento de R$480, que está representando 100% do nosso faturamento. E logo abaixo eu tenho o quanto que eu preciso tirar desse valor para pagar as despesas variáveis. Aqui a gente tem o detalhamento. Quanto que é para a Simples Nacional, quanto que é para a comissão. E aqui o valor total. A gente tem também aqui o custo de mercadoria, que é o quanto de matéria-prima eu vou gastar para produzir esses 4 produtos que a gente colocou no orçamento. E o resultado disso é a nossa margem de contribuição, que é o nosso faturamento, menos a despesa variável, menos custo de mercadoria, que a gente chega na margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai pagar as despesas fixas e processos produtivos da empresa e também gerar lucro. Aqui embaixo a gente tem uma projeção de como que seria a distribuição ideal dessa margem de contribuição de acordo com as nossas metas e parâmetros que foram definidos na tabela de preço. Dessa margem de contribuição então de 132,64, teria que ser separado 93,78, que é o suficiente para arcar com aqueles 10% de despesa fixa que foi definido ali, mais os 11,44 de processo produtivo que cada produto desse aqui tem. E aqui embaixo o lucro, quanto que sobraria então de lucro nesse valor. Esses são os valores padrões que a gente trouxe da tabela, mas por aqui mesmo é possível fazer simulações para numa negociação ser possível tomar uma decisão se vale a pena ou não fechar um negócio. Vamos fazer uma mudança aqui para R$110 aqui, por exemplo, nesse produto. A gente vê que o nosso faturamento modificou, por conta disso a nossa despesa variável também modificou, porque se eu estou faturando menos, consequentemente eu vou pagar menos imposto e menos comissão em cima desse valor faturado, então diminuiu o valor de despesas variáveis. O nosso custo de mercadoria se manteve o mesmo, porque são os mesmos 4 produtos que eu estou vendendo, que vai usar as mesmas matérias-primas, só que a gente vê que o percentual que ele representa no faturamento já modificou. E com isso a gente tem uma nova margem de contribuição calculada e distribuindo aqui qual que seria o resultado, com os 89,78 para pagar a despesa fixa e 6,06 para lucro. Se a gente tiver um valor diferente ainda, vou colocar um pouco menos, vou colocar R$100. Aqui a gente vê um cenário interessante. À primeira vista a gente vê que lucro está ficando negativo, indicando que a gente poderia estar gerando um prejuízo vendendo a esse valor. Mas se a gente for analisar detalhadamente, a gente consegue ver que faturando R$400 vai me sobrar de margem de contribuição 59,04. Ou seja, vendendo a R$400 é suficiente para eu pagar minhas despesas variáveis, pagar o custo de matéria-prima aplicado e ainda me sobra 59,04. Por que a gente está vendo o lucro como negativo aqui então? Porque, de acordo com as projeções de despesa fixa e custo de processo produtivo desses produtos, essa venda deveria estar gerando pelo menos 85,78 para arcar com esses custos. Como ela não está gerando isso, está gerando somente 59,04, então a diferença é mostrada como lucro negativo. Mas dependendo da negociação que você tiver, ainda pode valer a pena fechar o negócio nesse cenário.
É claro que se você fizer vendas no mês todo com essa projeção de lucro negativo, provavelmente você vai ter prejuízo mesmo no final do mês. Esses valores de despesa fixa e lucro são apenas projeções de um resultado que você espera obter. Mas o que é importante mesmo para a empresa é a margem de contribuição. Se a tua margem de contribuição acumulada dentro do mês foi suficiente para pagar todas as suas despesas de processos produtivos, despesas fixas, isso indica que você chegou no ponto de equilíbrio. E é dali para frente que você vai começar a gerar lucro. Dali daquele ponto até o final do mês, toda a margem de contribuição que você conseguir vai agregar para o seu lucro. Mas até você conseguir chegar no ponto de equilíbrio, toda a margem de contribuição tem que ser reservada para pagar despesas. Imagina que você estivesse num cenário dessa negociação, mas que ao invés de 4 produtos fossem 400. A gente ia estar gerando então um faturamento de R$ 40.000, com despesa variável de 3.200, custo de mercadoria de 30.895 e a nossa margem de contribuição foi para 5.904. Agora imagina que você está no final do seu mês e que a sua margem de contribuição acumulada ainda não foi suficiente para arcar com as despesas fixas. Ou seja, você ainda não conseguiu atingir o seu ponto de equilíbrio. E aparece uma oportunidade dessa aqui. Pode ser que você feche esse negócio e consiga 5.904 de margem de contribuição, e talvez pode até ser o suficiente para atingir o ponto de equilíbrio, ou você não fecha uma venda dessa e ganha zero, continua no negativo. Numa situação assim, pode ser viável fechar um negócio desse, mesmo indicando um lucro negativo aqui nessa operação. Agora imagina que a proposta do meu cliente fosse de R$ 80. Poderia colocar aqui R$ 80 e ver o resultado que está gerando. Nessa situação, a gente está vendo margem de contribuição como negativo. Aí sim é um problema seríssimo. Ou seja, se a margem de contribuição está negativa, isso indica que o valor que eu estou comprando do meu cliente não é suficiente para arcar com as matérias-primas que eu vou usar e também com as despesas variáveis que esse pedido vai gerar para a gente. E aí não adianta eu vender 400 ou 4.000 ou 5.000, quanto mais eu vender desse produto, pior vai ficar para a nossa empresa. Por exemplo, se eu vender aqui 40 mil produtos desse, a gente vai estar perdendo R$ 145.000. Essa ferramenta é importante justamente para você conseguir fazer essas simulações e ver o resultado que isso vai gerar e tomar uma decisão ali na hora, enquanto estiver fazendo a negociação de fato. Uma mudança pequena no valor unitário já pode ser a diferença entre você obter lucro ou gerar prejuízo num pedido. Por exemplo, se eu vendesse aqui a 85, vendendo a R$ 5 a mais a unidade, a gente já começa a gerar algum resultado positivo. Mesmo que seja bem pouco, é positivo e é passível de uma tomada de decisão. Às vezes, no momento que estiver passando, vale a pena fechar uma negociação dessa daqui ou não. Eu vou voltar esses valores aqui para a quantidade padrão que a gente começou a nossa simulação. Vou mostrar algumas outras possibilidades aqui. Você pode ver que a gente focou a análise aqui em um item especificamente, mas a gente tem 3 itens nesse orçamento. É possível a gente ter essa análise individualizada para cada item do pedido. Cada um que eu selecionar aqui, eu tenho uma análise diferente ali embaixo, com resultado de margem de contribuição e de lucro diferente, de custos também, cada um tem o seu. Eu também posso ver essa mesma análise considerando o total do pedido, só mudando aqui em cima. Dessa forma a gente tem a mesma lógica de análise, só que agora olhando o valor total do pedido e as despesas totais de todos os produtos que fazem parte desse pedido. Agora eu vou mostrar algumas outras funcionalidades que interagem aqui com essa ferramenta de análise do valor que a gente viu agora. Imagine que você vai ter vendedores utilizando a ferramenta, colocando orçamentos, mas não quer dar acesso a ele a todos esses valores, esses detalhamentos que a gente está mostrando aqui. É possível colocar no perfil de acesso desses vendedores que eles não têm acesso a essa tela, eles vão poder operar somente nessa tela principal aqui do orçamento, mas vai ser possível ter acesso a esse recurso visual aqui de margem de contribuição, MC, margem de contribuição ali, indicando se o valor que ele está sendo vendido está dentro do ideal, do alerta ou do mínimo, de acordo com a cor que aparecer aqui na bolinha de margem de contribuição. Esses percentuais de alerta e de mínimo podem ser determinados lá no cadastro da tabela de preço, e aí você pode definir qual que é o percentual limite para indicar para o vendedor que ele está numa margem de contribuição de alerta, e também qual que é o percentual de limite para indicar que ele está abaixo do mínimo. É possível também adicionar algumas travas, onde não vai ser possível o vendedor alterar esses valores, ou que se o valor que ele colocar gerar uma margem de contribuição abaixo do mínimo que foi determinado na tabela, aí vai ser necessária a aprovação desse pedido pelo administrador. Vamos fazer uma simulação nesse primeiro produto aqui. Se eu colocar ele a R$ 100, por exemplo, a gente já vê que acende uma bolinha amarela aqui, indicando que nesse valor está no alerta. E se o valor for abaixo disso ainda, por exemplo, R$ 80, a gente indica então margem de contribuição vermelha.
Então, mesmo sem o acesso àquela tela com o detalhamento dos valores e dos custos, ainda é possível identificar se o valor que está sendo negociado com o cliente está dentro do esperado ou não, de acordo com os parâmetros que foram definidos na tabela de preço. Essa foi nossa ferramenta de análise de valor. Ainda existem outras possibilidades, outras formas de usar, outros parâmetros que podem ser usados em conjunto ali na formação do preço de venda e também na análise. Caso você tenha alguma particularidade que não foi abordada aqui nesse vídeo, pode entrar em contato com a gente que a gente marca uma conversa para entender melhor essa particularidade e mostrar como que ela se aplicaria aqui nessa ferramenta.